no livro de Daniel. Daniel capítulo 2. Livro de Daniel, capítulo 2. Eu queria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler a partir do verso 25. Mas, antes de nós lermos, eu queria dar algumas palavras para vocês. Nós iniciamos essa série, hoje é o terceiro sermão dessa série. Introduzimos Fé na Babilônia, montando um cenário para nós entendermos o que estava acontecendo com Daniel. Entendermos que, por exemplo, Daniel, ele é um remanescente de Jerusalém, de uma história que se inicia lá atrás, quando o homem é criado por Deus para a sua glória, mas por sua própria vontade decide pecar contra ao Senhor. Então Deus ali inicia a restauração com este homem, anunciando o início do Evangelho, mostrando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria um que iria pisar na cabeça da serpente. Dali então inicia-se o que nós chamamos de pacto da redenção, a aliança da redenção. E Deus então faz alianças com os homens, e ele faz aliança com Abraão, e com Abraão ele diz: você será bênção para todas as nações. E esse sentido de ser bênção para as nações, ela perpassa até a igreja, de maneira que ao longo do tempo você vai percebendo homens sendo usados por Deus para ser bênção em nações, mesmo tendo o seu povo. Isso acontece com Abraão, isso acontece com José, isso vai acontecer com Davi. E agora, após o reino ter sido dividido, e o reino de Judá se torna um remanescente do povo de Deus, mas esse remanescente começa então a viver em pecado, em idolatrias, em viver distante de Deus. E por isso o profeta Isaías e também o profeta Jeremias pré-anuncia que esse povo seria invadido por um povo estranho, por outros povos. E acontece que Nabucodonosor, rei da Babilônia, então invade Jerusalém, invade o Reino do Sul e leva consigo jovens da nobreza, jovens inteligentes. E Daniel, Ananias, Misael, vai então com essa turma para a Babilônia. E quem é Babilônia? Babilônia, na verdade, irmãos, é fruto de um trabalho de um homem que decide ser contra Deus. Nimrod, lá em Gênesis, decide então criar cidades que eram contra a perspectiva do Senhor. Isso está escrito em Gênesis capítulo 10. A obra de Nimrod está escrita no capítulo 11, a Torre de Babel. Surge então Babilônia, Nínive, Assíria e outros povos que foram criados com base nesse homem para exatamente ser povos contra Deus. Afirmamos então nessa primeira mensagem que Babilônia é algo que não vai acabar até o retorno de Cristo. Pois no Apocalipse é exatamente descrito a derrota de Babilônia. Então afirmamos que hoje, mesmo não estando morando em Babilônia, nós estamos vivendo num tempo muito semelhante ao que Babilônia estava vivendo. Um ambiente de promiscuidade, um ambiente em que há idolatrias, um ambiente onde nós não temos mais um âmbito religioso favorável à vida cristã. Algo muito semelhante ao que Daniel está vivendo. Daniel era alguém que estava em Jerusalém, acostumado com a ação do templo, acostumado a viver com as ações do Senhor sobre sua vida e com pessoas que estavam ao seu redor que pensavam da mesma forma.
Homens que eram homens de Deus, mesmo vivendo em idolatria e em pecado. Daniel agora com seus 3 amigos são levados para um local onde ele não é mais bem-vindo. Na verdade é um ambiente hostil, totalmente contrário à vontade de Deus. E ele vai ter que ter ousadia, coragem para viver. Ele vai criar linhas de resistência para não avançar diante daquilo que não é da vontade de Deus. Ele vai ter que se segurar com relação à sua identidade. O seu nome vai ser trocado para que ele perca então a identidade de quem ele é, Daniel, filho de Deus. Hoje nós estamos vendo em um ambiente, irmãos, que não é mais cristão, onde as pessoas, na verdade, agem com hostilidade a quem é crente ou a quem se diz crer em Deus, porque é melhor dizer que é ateu ou que serve a qualquer outra religião do que dizer que serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse ambiente não nos é mais favorável. E é nessa Babilônia que eu e você somos convidados a viver. E a viver com integridade, a viver com a identidade que Deus nos dá, com todas as competências que Deus tem nos chamado, nos dado ao longo da nossa história. E é interessante, irmãos, que Deus faz Daniel andar com a cultura e ao mesmo tempo contra a cultura. Ele aceita o seu nome ser trocado, ele aceita o curso que foi oferecido para ele, mas em determinados momentos ele cria essa barreira de resistência e diz assim: aqui eu não vou. Semana passada nós falamos do sonho de um Deus que intervém na história. Primeiro, Daniel tem tanta confiança de que Deus está controlando todas as coisas, que no início do seu texto ele diz que foi Deus que entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. Agora no capítulo 2, ele descreve então a narrativa mostrando que Deus dá um sonho ao rei. Esse sonho perturba a sua mente, deixa ele sem dormir, ele fica perturbado ao ponto de fazer algo inusitado. Ele chama então todos os seus possíveis adivinhadores, ele chama os seus sábios, ele chama a classe mais importante, o primeiro escalão desses adivinhadores, e ao chamá-los, ele diz assim: eu tenho um desafio para vocês, eu tive um sonho e eu quero a interpretação. E eles dizem: sim, nos mostra o sonho, nos revela o sonho. Ele diz: não, eu não vou revelar o sonho para vocês, porque talvez, possivelmente, ele estivesse tão perturbado com o sonho que ele viu, que alguns fatores daquele sonho ele tenha perdido ao longo do tempo. Ele diz: eu não vou revelar para vocês, mas vocês vão me revelar, e se vocês não me revelarem, vocês vão morrer por isso. Que situação difícil. Daí então encontra-se Daniel, que não está nesse primeiro escalão. Ele é chamado então para a morte, porque todos estão caminhando agora para a morte, e Daniel então assume a responsabilidade. Ele vai procurar o rapaz, Arioque, que está responsável por aquela leva de homens indo para a morte, e ele diz: o que é que está acontecendo? Vocês vão morrer, porque vocês não adivinharam o sonho do rei. E ele diz assim: me coloca diante do rei. Arioque então coloca esse homem diante do rei, e com muita ousadia, mas com muita simplicidade, sem dizer assim: ah, eu sou o melhor. Não, ele vai lá e diz assim: olha, eu gostaria de um tempo para mim orar, porque eu vou revelar. Uma coisa interessante é que Daniel não sabia que Deus iria revelar. Não, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele assume a responsabilidade. E aí, nós chamamos a atenção para a gente quando por muitas vezes nós estamos diante de situações, e N situações, que nós não assumimos as responsabilidades, nós não temos ousadia, nós não temos coragem. Daniel, ele vai diante do Senhor, e lembre-se, ele é um jovem, ele está aproximadamente aqui entre 20 a 25 anos, mas com coragem, ousadia e muita sabedoria, ele chega diante do rei e diz assim: me dá um tempo. É claro que ele vai agora para o grupo pequeno dele. Ele chama o grupo pequeno dele e diz assim: a gente ora ou a gente morre. E eles vão orar, e Deus então se revela
E hoje eu gostaria exatamente de falar com vocês sobre esse Deus que se revela para o rei. Daniel agora assume a postura de alguém que vai ser bênção em uma nação hostil ao Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa interessante é que Deus não é conhecido. Deus não é visto. Na linguagem daqueles que estavam ali, os sábios, ele diz assim: rei, o que tu pedes é muito difícil, pois só quem pode fazer isso é os deuses, mas eles não moram conosco. Deus não é conhecido, mas irmãos, uma coisa que nos chama a atenção é que Deus quer se revelar. Deus então se revela para se mostrar, e Ele faz isso por meio dos homens agora. Ele faz isso por meio de um sonho que não foi revelado. Ele faz por meio de cosmovisões diferentes, pois aqueles que não conheciam iriam agora ser conhecidos por uma ação do Deus Todo-Poderoso, se revelando a Daniel e mostrando que é o Deus Criador dos céus e da terra. Semana passada eu falei do Francis Schaeffer, que ele fala exatamente desse Deus que intervém na história, mas esse mesmo Francis Schaeffer, ele vai falar que Deus é o Deus que se revela. E quando nós estamos falando de revelação, nós precisamos ter cuidado, pois quando nós temos a ideia de uma revelação, nós estamos falando de um tempo que não é o mesmo tempo que o nosso. Nós estamos falando de um período anterior à nova aliança e a revelação completa que Deus já nos deu. Eu e você já temos a revelação completa de toda a ação de conhecimento que Ele tem para as nossas vidas. E é interessante pensar que nesse momento Deus, Ele sempre vai se revelar por ações específicas. E uma delas é exatamente a pregação e a exposição das Escrituras. Mas Deus continua a nos mostrar, Deus continua a cuidar de nós, Deus continua a nos conduzir na história, porque Ele intervém na história. Ele se revela por meio da sua criação, como diz alguns teólogos, como diz a própria Escritura. No Salmo 19 diz assim: um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Toda a criação revela a um Criador. Nós não podemos olhar para a imensidão do mar, nós não podemos olhar para a imensidão da criação e dizer assim: isso foi feito por acaso, isso foi obra do nada. Não, do nada Deus criou todas as coisas. E esse Deus agora, em um ambiente hostil, quer se revelar e dizer assim: eu sou o Deus Criador de todas as coisas. Como isso acontece? E como isso nos ajuda em um ambiente muito parecido, quando as pessoas não conhecem Deus, e as pessoas querem conhecer a Deus. Eu queria convidar você a ler comigo alguns versos. O verso 25 vai dizer assim para nós: então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério do rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Só um instante, antes de revelar o sonho. Eu estava em alguns grupos familiares esses dias, e algumas pessoas chegaram para mim: pastor, quando o senhor chegou na metade do texto, o senhor iria revelar o sonho, e a gente ficou no gostinho. Isso é para que você possa voltar hoje e poder estar aqui assistindo a palavra. Mas preste atenção no detalhe. Esse texto nos mostra algo interessante. A fala do rei
mostra algo de desconfiança. Preste atenção. Daniel não é alguém conhecido. Ele não estava no primeiro escalão dos adivinhadores, dos encantadores, dos astrólogos. Não, ele não estava. Ele era alguém desconhecido. Ele foi alguém que foi tirado da terra de Jerusalém, que fez o curso de 3 anos e que agora está trabalhando para o rei, mas em uma função extremamente inferior. Ele estava lá, no meio, fazia parte dos sábios, mas não era aquele que se destacava. Daniel, então, é olhado com desconfiança. A fala do rei é: tu podes. Ele olha, e como por muitas vezes nós também somos olhados e desconfiados, as pessoas geralmente desconfiam e dizem assim: tu podes? Será que tu consegue? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É competência. Na verdade, o que o rei estava desconfiando de Daniel era saber se ele tinha a competência necessária para isso. E uma coisa interessante, irmãos, é que Daniel, ele diz algo, ele diz assim: olha, eu não tenho essa competência. Ninguém, o ministério, ele diz assim, esse mistério, olha, nem astrólogos, nenhum dos teus sábios poderão saber. Nenhum. Mesmo ele tendo sido o melhor da turma, mesmo ele tendo sido formado em excelência, a competência que ele tem não vem dele, vem do Deus Todo-Poderoso. É exatamente isso que no final do capítulo 1, Deus vai dizer assim que com a excelência que ele se formou no curso, Deus deu a ele outros dons. E um desses é o de interpretação de sonhos. Daniel vai chegar, se você ler comigo o restante do texto, você vai ver aqui, olha, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse a saber ao rei, e para que a entendesse as cogitações da tua mente. Daniel chega diante do rei e diz assim: olha, tu estás desconfiando de mim, mas eu fui o melhor da minha turma, mas contudo quem me revelou isso foi o Deus Todo-Poderoso. Foi o dom que Ele me deu. Essa competência que me deu foi Deus. Ao pensar em competências, irmãos, eu preciso pensar em alguns detalhes. E eu queria falar isso aqui, primeira coisa para nós. Nós somos o que somos diante de uma longa história. Você é fruto do ambiente em que você viveu, da família que você foi criado, da formação que você teve, do relacionamento que você tem com seus amigos, das competências e habilidades que você conquistou ao longo do tempo. Alguns são contadores, outros são pregadores, outros são bons recepcionistas, outros são bons motoristas, outros são várias coisas, várias competências. Há uma grande necessidade de entender quem somos e quais são os dons que Deus tem nos dado, tanto para entendermos que somos usados por Deus aqui na igreja, mas principalmente usados por Deus fora da igreja. Se formos pensar em tempo, nós passamos aqui muito pouco tempo, para exagerar, em comparação ao tempo e à capacitação que Deus tem nos dado para vivermos Cristo lá fora, como professores, como doutores, como recepcionistas,
como o que Deus tem dado a oportunidade para nós fazermos lá fora. Por muitas vezes nós estamos tão ligados a um evangelicalismo que nós entendemos que os dons e as capacidades para nós somos apenas para vivermos aqui dentro. Não, o que Deus tem nos feito, o que Deus tem nos dado é para viver o evangelho lá fora. Aqui nós vamos ser capacitados, aqui nós em comunhão vamos adorar o Senhor, vamos crescer, vamos servir, mas é lá fora que Deus vai nos usar para ser luz, não escondidos debaixo do alqueire, mas colocados em cima para ser destacados. É em meio às trevas que Deus vai fazer você brilhar. E é exatamente isso que Deus agora está fazendo com Daniel. Daniel é uma luz forte, é um holofote que está brilhando em meio às trevas. E ele tira agora lá de baixo e coloca ele agora diante do rei para brilhar e mostrar e revelar o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. A pergunta é: o que Deus está querendo fazer com as tuas competências? O que Deus está querendo fazer com quem você é e onde você se encontra? Essa mesma pergunta pode ser feita para nós. O que Deus está fazendo com os nossos dons? Onde nós estamos inseridos como igreja do Senhor? Estamos apenas voltados para dentro de nós mesmos? Ou estamos brilhando como o sol brilha ao meio-dia para resplandecer a glória de Deus aí fora? E atrair pessoas que não conhecem a Deus. Deus quer usar você com a sua simplicidade ou com a sua capacidade para mostrar e revelar o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, irmãos, queira ser sempre o melhor, queira ser sempre excelente naquilo que você faz, independente do que você faz. Queira sempre ser o melhor e a capacidade que Deus tem te dado, faça com excelência, porque no momento certo, Deus vai fazer como fez com José, tirando ele lá da prisão, como está fazendo agora com Daniel, tirando ele da obscuridade e colocando ele em destaque. Haverá momentos em que nós temos que ter ousadia, com sabedoria, para sermos usados diante daquilo que Deus tem nos dado para sermos capazes de fazer. Não olhe para o outro e diga assim: ele é melhor do que eu. Porque ninguém é melhor do que você. Nós somos todos diferentes. E Deus quer usar você com as suas habilidades e com as suas competências. Pastor, mas eu sou jovem, então comece a estudar. E seja o melhor. Não sou mais jovem, estou trabalhando, então comece a usar com excelência aquilo que você já tem. Procure ser melhor. Eu já passei da minha idade. Você tem muita experiência. Use essa experiência para a glória de Deus. Não podemos, irmãos, estar escondidos. Precisamos estar aparentes. E Deus quer usar as circunstâncias da nossa vida, mesmo em meio às mortes, ou às terríveis situações, para nos apresentar e Deus ser apresentado a outras pessoas. O interessante, irmãos, é que quando nós falamos de competências, nós vamos bater em algo que vai chamar para nós, que é a capacidade de influenciar pessoas. Mas antes de falar de influência, eu quero revelar o sonho para você, em nome de Jesus. Abra comigo aí, acompanhe comigo a partir do verso 31. Daniel vai falar do sonho nesse momento. E ele vai dizer: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras e num estio, e o vento o levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Eu queria mostrar para vocês uma imagem do que mais ou menos seria este sonho e o que representa então cada um desta parte desta estátua. A estátua teria mais ou menos essa ideia: a cabeça de ouro, a parte do meio de prata, o cobre e os pés e as pernas de ferro. Como bem disse Daniel, Daniel está falando que o rei está vendo algo que vai acontecer posteriormente. Então, como ele vai dizer aqui a partir do verso 36, ele vai dizer: o sonho é este, e também a sua interpretação diremos ao rei: tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, as cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nesse texto, Daniel revela então que a cabeça de ouro é o império representado exatamente pelo Império Babilônico. Daniel vai revelar, mesmo que sem saber, uma sucessão de impérios que iriam então sucumbir-se um ao outro. Ele vai então estar falando: depois de ti, no verso 39, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando que vistes aos pés e a dos artelhos, os dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será mais destruído. Este reino não passará outro reino. Outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos, pois ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes, do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata de ouro. O grande Deus fez saber o rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Na mente e na interpretação de Daniel, Daniel não saberia quais seriam então esses reinos que iriam então sucumbir-se um ao outro. Mas na verdade, irmãos, nós vamos já perceber que mais um pouco para frente, Daniel não vai estar mais sobre o reinado de Babilônia, mas sim, quando ele vai, por exemplo, para a cova dos leões, lá no capítulo 6, ele está agora sob o domínio de um novo império, chamado Império Medo-Persa, que é exatamente o império que vai sucumbir o Império de Babilônia. Após alguns anos
Babilônia vai ser perdida e vai perder todo o seu domínio, o Império Medo-Persa vai então reinar. Após esse período vai vir outro império chamado Império da Grécia. E após a Grécia vai vir outro império chamado Império Romano. Esse Império Romano, representado agora pelas pernas e também pelos pés, ele vai ser dividido, como mostra no momento em que Cristo chega, e ele aponta então para um reino que vai ser exatamente maior do que todos estes que estão aqui. É o reino que não alcança apenas homens em territórios, mas é um reino que alcança todas as nações, todas as línguas, todos os povos. É o reino que vai ser instituído não por mãos humanas, mas pela mão poderosa do Todo-Poderoso. A mão do próprio Deus que vai então vir e encarnar-se, e não por ações humanas, mas assim como no sonho, uma pedra é cortada sem mão e é lançada e quebra então ali na ponta mais frágil dessa estátua, os pés, e tudo o resto é esmiuçado. Uma coisa interessante, irmãos, é que a ideologia da Babilônia é passada para o Medo-Persa, que é passada para o Império Grego, que é passada para o Império Romano. Todas estas estão como representantes de uma ação convicta de idolatria, promiscuidade. É algo que vai sempre sucedendo um ao outro. O interessante, irmãos, é que isso é revelado a Daniel, mostrando o que vai acontecer no futuro. Deus se revela não apenas ao rei nesse momento, mas como revela a Daniel o que vai acontecer futuro, mostrando então para ele que chegará o tempo em que o reino chegará. O reino prometido a Davi, que não se acabará. O reino em qual eu e você fomos inseridos porque cremos no Todo-Poderoso. O reino que foi instituído por Jesus quando ele chegou e disse: o reino está entre vós. Quando João Batista anuncia o reino chegou, ou está chegando, Jesus chega e diz assim: o reino chegou. Essa nova aliança agora representada pela igreja precisa então anunciar esse Cristo Todo-Poderoso, precisa dar continuidade e influenciar o quanto mais pessoas possíveis a entender quem é esse Deus. E aqui eu queria voltar a não falar mais sobre a interpretação do sonho, mas a falar sobre a influência que Daniel começa a exercer naquele reino. E influência, irmãos, é extremamente importante para nós. Um certo autor, falando sobre liderança, ele vai dizer que liderança é a arte de influenciar pessoas, grupo de pessoas e até mesmo a cultura. Se eu olhar para esse texto, agora Deus está usando as competências de Daniel para influenciar uma pessoa, um grupo de pessoas e até mesmo a cultura que ele está vigente. Se você for ver o verso final desse capítulo, você vai ver agora o rei dizendo: certamente vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor do rei, que revela mistérios. Daniel está influenciando agora o rei. Daniel agora está influenciando todo um grupo de pessoas que não acreditavam em Deus. Quando Daniel disse: não matem eles, porque eles vão conhecer o meu Deus. Daniel agora vai poder não mudar a cultura, mas influenciar a cultura a apresentar um Deus todo-poderoso para as nossas vidas. Irmãos, quando eu olho para essa sequência de eventos, nós precisamos entender que nós, como servos de Deus, Deus tem nos dado competências, Deus tem nos dado habilidades, Deus tem nos chamado para influenciar pessoas. E aí eu pergunto para mim, para você, a quem nós estamos influenciando? E falar de influência, irmãos, eu não posso falar da missão de Deus, que é de discipular pessoas. A quem nós estamos falando desse reino
que é o maior reino de todos, a quem nós estamos discipulando, a quem nós estamos falando desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitas vezes estamos mais apagados, inseridos dentro de uma cultura, ou aqui dentro, ou lá fora, e somos apáticos, não falamos. Eu queria mostrar para vocês mais um quadro. Eu queria falar sobre competências e influências. Se nós fizéssemos um quadro aqui, nós teríamos então um primeiro quadrante aqui entre competência e influência no nosso meio, tanto de igreja quanto, na verdade, do ambiente da cultura lá fora. Geralmente, podemos então ter uma competência baixa e uma influência muito baixa. Quando estamos nesse quadrante, nós estamos apáticos com a vida e com a profissão, e nenhum compromisso com a missão. Nós estamos deixando a vida nos levar. Eu não procuro ser o melhor, eu estou satisfeito com o que já tenho, não estou querendo crescer, mas também não falo da missão, não falo do evangelho, não influencio ninguém, estou lá. É alguém que está apático e não aparece. Se nós procuramos então ter um pouquinho mais de competência, e aí muitos dos nossos dias estão querendo mais competências, mais pessoas estão indo para a faculdade, mais pessoas estão querendo se suceder, mais pessoas estão querendo falar outras línguas, e aí buscam mais competências, então vão ter altas competências. Estão querendo mestrado, doutorado, e eu estou querendo chegar lá também. Mas às vezes existe uma alta competência, mas uma baixa influência. Pessoas assim são reconhecidos pela sua competência, mas nenhum compromisso com o reino de Deus. Você talvez seja até o melhor onde você está inserido, mas qual é a influência na missão que você tem feito diante de Deus? De quem você está falando com a tua própria vida? Ou mais revelante é as tuas competências? E você se torna um agente 007. Eu sou de Deus, mas aqui eu não falo de Deus. Mas talvez você não só fala, você também não vive. Por outro lado, existem pessoas que têm baixas competências, não cresceram, não evoluíram, não tiveram oportunidades, mas por sua vez se tornam altas pessoas que influenciam demasiadamente. Essas pessoas, tipo como um profissional talvez até incompetente, mas a sua posição de visibilidade é sempre associada à sua fé. Talvez esses tipos de pessoas, irmãos, não ajudam muito também. Porque eles não são bons no que fazem e acabam sendo pessoas irritantes. Porque em vez de fazer com excelência o que devem fazer, só falam de uma religiosidade. Só criticam os outros. Só diz, é o meu jeito de viver, é o meu jeito de ser. Não procura ser excelente no que se faz, mas quer apenas ser aquele cara chato, sabe aquele crente chato, que se acha que só ele é santo, que só ele faz, e onde ele chega, ele quer influenciar as pessoas a viver de maneira chata. Essas pessoas talvez não influenciam essas outras pessoas a seguirem a Cristo. Mas, irmãos, talvez o ideal, e quando eu olho para Daniel, é viver como esse último quadrante. Ele ter alta competência, mas também ter alta influência. Essas pessoas são reconhecidas pelo que fazem e pelo alto compromisso com o reino de Deus. Eu poderia citar aqui vários homens e mulheres que são excelentes no que fazem, mas que não deixam de falar e de viver o reino de Deus. É isso que Deus quer chamar a nossa atenção. Para isso, irmãos, nós precisamos ter ousadia. Para isso, nós precisamos ter coragem. Para isso, nós precisamos, então, irmãos, buscar as competências, entender quem nós somos como filhos de Deus, conhecer mais as Escrituras. Para isso, precisamos, então, começar a influenciar as pessoas que estão do nosso lado. A começar da nossa própria casa. Será que as pessoas te reconhecem
Não apenas porque você é crente, mas porque você é uma pessoa altamente competente no que você faz. E como você faz, você chama a atenção de pessoas que não reconheceriam Cristo na tua vida. Daniel, irmãos, ele é guiado por Deus diante das competências, da ousadia que ele tem. Ele começa a influenciar pessoas, mas existe um somatório de coisas aqui. E eu prometo a você que já estou terminando. Além da competência, ele começa a influenciar as pessoas. Mas quando nós temos competência e a habilidade de influenciar as pessoas, nós começamos então a ter responsabilidades. Olha o que diz o texto a partir do verso 46, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar o mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu responsabilidades, muitos presentes, e o pôs por governador da província da Babilônia, como também chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Preste atenção, Daniel foi tirado da obscuridade, colocado em destaque para se apresentar e revelar Deus. Diante das competências e da humildade diante de Deus, Deus então faz com que ele chame a atenção. A sua forma de se apresentar diante do rei não é dizer assim: olha, eu sou o filho do Deus. Não, ele diz: tu, ó rei, a quem Deus te conferiu, foi Deus que te fez ser rei. Ele chega diante do rei e diz: tu, ó rei, foi Deus que te colocou neste lugar. Ele começa então a influenciar e Deus o coloca como responsável, como governador na Babilônia e como o chefe de todos aqueles que não conheciam a Deus. Vivemos uma realidade, irmãos, que quando nós temos competência, influenciamos as pessoas, nós começamos a assumir responsabilidades. Sabe o que me chama a atenção? É que por muitas vezes nós não queremos as responsabilidades. Nós fugimos. Eu digo, a partir de mim, quantas vezes eu quis fugir de responsabilidades que chegam para mim? Quantas vezes eu já tentei fugir? Mas eu queria chamar a sua atenção para entender, irmãos, que Deus tem propósito nas nossas vidas e não podemos fugir. Ele vai se revelar, Ele vai se apresentar e você vai ser capacitado, você vai influenciar, você vai discipular. Talvez você não tenha a responsabilidade que eu tenha, talvez você não vai ter a responsabilidade que o presidente tem. Mas Deus tem dado responsabilidades a você, a partir de cumprir a missão dEle, em fazer discípulos. Se nós entendermos e assumirmos essas pequenas responsabilidades, com competência, com influência, com sabedoria, com ousadia, quando o pastor pedisse a sua ajuda, você não iria negar, você seria o primeiro a dizer: pode contar comigo, pastor. Mas na verdade, por muitas vezes, nós não queremos responsabilidades. Nós colocamos outras coisas como prioridade nas nossas vidas. E o seu trabalho é importante.
Então vai chegar responsabilidades para você. Seja competente. No seu trabalho, você é representante de Deus. Comece a influenciar e discipular pessoas. Na sua comunidade, você vai ser referência. Então comece a agir como alguém tem chamado de Deus, com competências, habilidades, influência e responsabilidades. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos